Sempre polêmica e misteriosa, a maçonaria existe há muitos séculos e a verdade é que não dá para saber quando ela teve início. Isso porque, como uma sociedade secreta, é possível que a ordem tenha existido desde sempre, sem que ninguém tomasse conhecimento sobre isso. 1. Maçons não testemunham uns contra os outros. Maçons são ordenados a não testemunhar com sinceridade quando outro maçom está sendo julgado. Eles admitem que pode ser perjúrio, mas para eles, é um pecado muito maior não proteger um dos seus. 2. Eles têm um aperto de mão secreto. Embora alguns membros neguem ao público, os maçons têm pelo menos um aperto de mão maçônico secreto. Supostamente, há até frases que o maçom pode proferir ao enfrentar um grave perigo fazendo com que outros membros corroam em seu auxílio. O fundador do mormonismo, Joseph Smith, diz ter pronunciado esta frase nos últimos momentos antes de sua morte. 3. Eles têm várias senhas secretas. Este é um dos fatos mais conhecidos sobre os maçons, mas a percepção geral é que eles têm apenas uma senha. Na verdade, existem várias senhas para várias ocasiões e razões. Como a única pessoa com a sílaba final para a palavra secreta final foi assassinada, eles substituíram Mor-Bonzi por esta palavra, e poucas pessoas sabem a palavra secreta real. Esta palavra secreta é usada apenas para cerimônias. Tubal-Caim é a senha secreta mais comum, na ponta de cada língua maçom. 4. Seus rituais envolvem um laço. Os rituais de iniciação, embora descritos pelos maçons como belas cerimônias, incluem um laço. É difícil dizer se isso é uma ameaça, um chamado para manter o silêncio, ou simplesmente como símbolo de um cordão umbilical, como eles afirmam, mas em qualquer caso, é incomum o suficiente para justificar uma menção. 5. Eles são obcecados pelo sol. Maçons acreditam que o sol simboliza o renascimento. Eles cantam para o sol, maravilhando-se com sua passagem pelo céu. Lojas maçônicas tendem a ser construídas no leste e no oeste, como uma tentativa de controlar a energia solar para seus próprios propósitos. 6. Ateus não participam da maçonaria. Acreditar em um ser superior é uma questão de honra entre os maçons, cuja crença em Deus é um pré-requisito para ser aceito na ordem. Além disso, caso um homossexual seja aceito entre os membros, ele precisa seguir preceitos religiosos e se comportar de acordo com a moral da maçonaria. É muito difícil também que mulheres sejam aceitas na ordem, no entanto, essa regra já foi flexibilidade em alguns lugares da Europa. 7. Eles fazem de tudo para ter controle político e financeiros, onde se fazem presentes. Milhões de maçons em todo o mundo estão à frente de cargos importantes na política e instituições financeiras. Até mesmo universidades e hospitais estão nas mãos de pessoas que ninguém imagina que sejam maçons. 8. Símbolo maçom presente no dólar. Se você já olhou de perto para a nota de dólar dos Estados Unidos, você provavelmente já viu o óleo que tudo vê acima da pirâmide. Este símbolo é um símbolo maçom, e o latim por baixo é um lema maçom, que significa Nova Ordem Mundial. Muitos dizem que a decisão de incluir este símbolo maçônico não foi influenciada pelos maçons, e sim por Benjamin Franklin sendo o único maçom no comitê de design da Casa da Moeda, mas a coincidência continua fascinante. 9. Anders Breivik. O assassino Anders Breivik, que matou milhares de pessoas na Noruega em 2011, era um membro da maçonaria. Dizem que ele foi excluído da ordem, mas pelo seu grau de envolvimento na organização, sua expulsão ainda rende debates entre seus companheiros. 10. Os maçons tiveram um papel importante na exploração do espaço. Astronautas do programa Apollo, incluindo Buzz Aldrin, eram maçons autoprofessados. Suas bandeiras de rito foram para a Lua e voltou, e Aldrin parece ter reivindicado a Lua para sua loja maçônica no Texas. 11. Os maçons usam 3 pontos na escrita e na assinatura. Na escrita os maçons usam 3 pontos que são colocados na forma de um triângulo. Esse fato curioso também ficou conhecido como uma das características que permite que os maçons sejam reconhecidos, mas não é por esse motivo que eles são usados. Os 3 pontos na escrita têm a função de abreviar palavras e são usados conforme algumas regras específicas. 12. Igualdade.
A fraternidade dos maçons é baseada na igualdade entre os membros. Apesar de contar com um grande número de presidentes e outros indivíduos importantes e influentes, todos esses títulos grandiosos devem ser esquecidos ao entrar em uma loja maçônica. O único status que importa é o nível de realizações dentro da maçonaria. 13. Maçons e o nazismo. Durante o nazismo, cerca de 80.000 a 200.000 maçons foram mortos por Hitler, que acreditava que a maçonaria era uma ferramenta dos judeus. 14. Comprovação de renda. A participação nas atividades maçônicas implica na contribuição financeira do membro. Portanto, a sociedade exige que seus membros apresentem comprovação de que terão renda suficiente para arcar com os gastos. 15. Papa Leão XIII e a maçonaria. O Papa Leão XIII foi um adversário ferrenho da maçonaria e gerou uma grande polêmica durante o seu papado por afirmar que a maçonaria era o reino de Satanás. A Igreja Católica historicamente já se opôs radicalmente à maçonaria, devido aos princípios supostamente anticristãos, libertários e humanistas maçônicos. O primeiro documento católico que condenava a maçonaria data de 28 de abril de 1738. 16. Maçonaria no Brasil. No Brasil, de acordo com os dados mais recentes, existem cerca de 210.000 maçons.